Olá, alunos! Eu sou a professora Germana Tavares e o tema da nossa aula de hoje é especificação de materiais. Bem, nosso roteiro de aula vai seguir a seguinte ordem. Primeiro, a gente vai falar um pouco da definição. Em seguida, vou trazer o objetivo, né? Por que é que a gente especifica um material, qual é o intuito em especificar, as vantagens de fazer essa especificação, como a gente faz essa especificação. Então, vamos ver aqui os critérios e a estrutura, porque existe uma estrutura para fazer essa especificação. E, por último, vamos falar um pouco sobre normalização e padronização. Bem, antes da gente falar sobre a definição de especificação de materiais, eu vou apresentar a seguinte dinâmica para vocês. Imaginem que um fornecedor está solicitando saboneteiras, um usuário, aliás, né, está solicitando uma saboneteira para sabão líquido de parede com dosador. Qual é o tipo de saboneteira que vem à mente de vocês? Bem, poderíamos ter várias opções, né? Por exemplo, essa primeira aqui. Alguém pensou nesse modelo ou não? Ou alguém pensou nesse outro, né? Esses daqui de acrílico que a gente aperta aqui. Olha o tamanho desse. Ou ainda esse daqui mais convencional, né? Então, vejam que essa especificação daqui está dando margem para que a gente imagine alguns tipos de saboneteira. Então, o fornecedor, com base dessa especificação, comprou saboneteiras com recipiente em acrílico de capacidade de 200 ml, que é o material mais comercializado. Digamos que tenha sido essa daqui, dessa imagem que ele tenha comprado. Mas, na verdade, o que o usuário estava querendo era uma saboneteira de vidro e com capacidade de 500 ml. Digamos dessa daqui, ó, mais simplesinha, tá? Então, isso significa dizer que fica evidenciada a má especificação do material. Então, quando a gente não especifica corretamente o material, dá margem para que a gente termine comprando, né? Eu digo a gente, no caso, enquanto empresa, termine comprando um material errado, tá? Então, daí a gente começa a perceber a importância de especificar corretamente o material, né? Isso aqui eu falando simplesmente de uma saboneteira, mas imagine dentro de uma empresa, né? Então, que compra diversos itens, que é um universo gigantesco de materiais. Então, esse cuidado com a especificação é fundamental. Um outro exemplo que a gente pode trazer aqui é essa especificação aqui, né? Calçado de segurança, modelo feminino, número 38, para uso da funcionária Cleide Aparecida. Então, existem vários tipos de calçados de segurança. Podia ser uma botina, podia ser um sapato, podia ser uma bota plástica, enfim. Existem várias opções, vários modelos, né? E qual é essa quantidade solicitada, tá? Então, o produto em questão trata-se uma botina de uso rotineiro na fábrica, sendo que havia disponibilidade do material no estoque. Ou seja, além da gente correr o risco de comprar o material erroneamente, a gente corre o risco de ter esse material em estoque e estar comprando algo que não era necessário comprar. Porque o tipo de material, o tipo de calçado que estava sendo solicitado aqui, já havia em estoque. Então, mais um motivo para se redobrar o cuidado quando dá especificação de material. Então, a gente diz que uma especificação correta, ela vai precisar de quê? De uma catalogação de nomes, ou seja, de um catálogo, né? E esse catálogo, ele precisa ser o quê? Padronizado. Ele também precisa estabelecer um padrão de descrição. E, por fim, tem que ter um programa de normalização de materiais, como a gente vai ver
mais na frente, tá? Então, definindo, tá? Uma definição mais geral do que seria a especificação, diferentemente da classificação que nós já vimos em aula anterior, que a classificação consiste em agrupar, em juntar por características semelhantes. A especificação consiste em descrever. É como o nome diz, você vai especificar, você vai descrever essas características do material com a finalidade de identificá-lo e de distingui-lo de seus similares. Então, dessa forma, você consegue identificar exatamente de qual material você está falando, a respeito de qual material você está tratando. E o grande objetivo, primeiro de tudo, é facilitar as tarefas de coleta de preços. Então, quando você vai fazer uma cotação de preço, né, quando você vai pesquisar, seja empresa pública ou privada, você vai fazer uma pesquisa de preço. Se você tem especificamente qual é o material, você não corre o risco de estar cotando um produto que seja mais caro ou que seja mais barato, né? Então, facilita também a negociação entre comprador e fornecedor, porque ambos sabem do que é que está sendo falado, né, do que é que se trata. Cuidados no transporte, identificação, inspeção e armazenagem. Então, quando você especifica corretamente o material, fica fácil você saber como ele deve ser transportado, né? Se ele requer alguma inspeção, né? Como ele deve ser armazenado, porque nessa especificação vai conter informações dessa natureza. E também vai preservar o material, né? Então, quando a gente especifica esse manuseio, esse transporte do material, né, a gente consegue evitar que problemas, que danos ocorram nesse material. E aí, a principal vantagem é que a gente consegue eliminar dúvidas que porventura se apresentem na identificação de um material, jamais podendo ser confundida com um ou mais similares. Então, quando a gente tem especificado corretamente um material, você não vai ficar em dúvida se era uma saboneteira de acrílico ou de vidro, se era de tamanho 200 ml ou se era capacidade de 500 ml, se era uma bota de segurança, tipo uma galocha, ou se era uma bota de segurança, estilo uma botina. Então, quando você especifica corretamente o material, esse tipo de situação não acontece, tá? Você utiliza uma linguagem unificadora, uma linguagem padronizada. E aqui a gente entra nos critérios para a descrição. Então, primeiramente, né, quando a gente vai descrever algum material, a gente tem que ter em mente que essa especificação, nessa descrição, ela precisa ser concisa, completa e permitir uma individualização. Então, você precisa ser, da mesma forma que na classificação a gente também precisa ser objetivo, né? Tem que ser simples, direta, na especificação da mesma forma, tá? Ela precisa ser concisa, mas ao mesmo tempo ela precisa ser completa, não pode faltar informações, determinada informação que a gente vai ver mais na frente como é que se faz isso, né? E individualização no sentido de que você vai estar utilizando a especificação para cada material, para cada produto. E o outro critério é que você deve abolir vocábulos referentes a marcas comerciais, gírias e regionalismos que inadequadamente consagram a nomenclatura dos materiais, né? O que acontece muito com o bombril. Então, quando uma empresa, por exemplo, ela armazena, né, a esponja de aço, por exemplo, não deve especificar esse material como bombril, né? Deve ser, por exemplo, esponja de aço ou esses marcador, né, de quadro branco, essas canetas de quadro branco, não deve chamar de pilô, tá? Que muitas vezes a gente já sabe, não, é aquele lápis tipo pilô, mas não é quadro, marcador para quadro branco, tá? E aqui a gente tem alguns requisitos para realizar a especificação de algum material.
Então, precisa ter uma descrição sumária e objetiva, possuir termos técnicos adequados e usuais, então não é um termo técnico que seja as pessoas não conheçam, que dificulte demais, né, a identificação do produto, e apresentar critério de qualidade para determinado uso. Nos exemplos a seguir, quando a gente estiver falando da estrutura, isso vai ficar um pouco mais claro. Então, aqui a gente tem alguns critérios racionais. Então, primeiro de tudo, a denominação ela deve estar no singular. Então, por exemplo, se a gente vai falar esponja de aço, vai fazer uma especificação, né, desse tipo de material, a gente não deve botar esponjas de aço. Não, é no singular, tá? Marcador para quadro branco e não marcadores, então singular, isso é fácil, né? O outro critério, denominação deve prender-se ao material e não à sua forma ou embalagem, apresentação ou uso. Como assim? Em vez de você dizer barra de aço, que está errado, você deve falar em aço em barra. Qual é o material que você está especificando? Não é o aço. Você não está especificando a barra. Você está especificando o aço. Então, o aço, primeiramente, vem a sua denominação, tá? Então, é o material que a gente está trabalhando, é o aço. E depois é que vem a sua forma, por exemplo, em barra, ou em pó, ou em corte, seja lá o que for, tá? Então, primeiramente vem o material, marcador de quadro, né? Esponja de aço. Então, é o material, é o produto que se fala primeiro e depois é que vem a sua forma, ou tipo de embalagem, apresentação ou uso. Depois, um outro critério é que deve haver uma denominação única para materiais da mesma natureza. Então, por exemplo, se tem esponja, às vezes a gente tem vários tipos de esponja, né? Tem aquela esponja que é em aço, né? Tipo o Bombril, né? Tem a esponja que de um lado é a esponjinha e do outro lado vem a esponja de aço. Então, tem que ter a esponja, é uma denominação única para materiais da mesma natureza. Aí depois, essa segunda denominação é que vai caracterizando melhor este produto. Utilizar abreviaturas devidamente padronizadas. E aí, essas abreviaturas que são devidamente padronizadas, existem normas técnicas, tá? Que a gente pode se basear nelas e utilizar isso daí. A gente vai ver mais na frente também. Então, finalmente chegando aqui na estrutura, como eu já falei, primeiro de tudo, a gente utiliza o nome básico, tá? Então, o nome básico do produto aqui em questão é o quê? É lâmpada. Então, é o material, é o produto que a gente está tratando. Depois é que vem o nome modificador, ou seja, lâmpada incandescente, ou lâmpada fluorescente, ou lâmpada de LED, tá? Então, veja que primeiro a gente fala do nome em si, depois é que a gente fala daquele nome modificador. Depois a gente pode tratar também aqui de características físicas do produto, como densidade, peso, viscosidade, dureza, resistência. Então, por exemplo, lâmpada incandescente de, sei lá, 60 watts, de 16 watts, de 18 watts, enfim, do que quer que seja, tá? Então, depois é que vem a característica física, que vai tratar justamente dessa propriedade física ou química, que isso daí é determinado por, como eu já falei, algumas normas técnicas como a ABNT, que existe já, que cria esse padrão nesses produtos. Aí depois, existem também alguns elementos que auxiliam na especificação. Muitas vezes, só utilizar aquela estrutura básica que eu falei, né, que primeiro veio o nome básico, depois o nome modificador, e depois se acrescenta ainda uma característica, às vezes não é suficiente para especificar o material ou o produto, né? Então, a gente pode utilizar ainda alguns elementos auxiliares, como uma unidade metrológica,
unidade de fornecimento do material, unidade de controle adotada pela empresa, bem como o fator de conversão da unidade de fornecimento para unidade de controle. Pode utilizar algumas medidas, como capacidade, potência, frequência, corrente e tensão. Ou pode utilizar também características de fabricação, né? Algum processo de fabricação específico daquele produto que vai específico dele, pode ajudar na especificação daquele material. Características de operação, garantia exigida, testes a serem executados durante o processo de produção, testes de aceitação, cuidados com o manuseio, transporte e armazenagem. E por fim, aqui a questão da embalagem, tá? Então, nos tipos de embalagem, tá? A gente tem aqui alguns exemplos, como as caixas de papelão ondulado. A caixa de papelão assim, mas ela é bem onduladinha, como o nome diz. Um tambor metálico, fardos, recipientes plásticos, caixas de madeira. Então, até mesmo o tipo de embalagem que é utilizado naquele produto auxilia na especificação daquele material ou produto. Para especificar os materiais, existem também alguns tipos, né, de especificação que elas são padronizadas, tá? E aí a gente vai ver agora alguns deles, né? Então, o primeiro tipo é conforme a amostra. Então, a especificação, ela vem conforme a amostra, né? Quando tem uma dificuldade muito grande de você detalhar as características do material. Tá? Então, a pessoa que está solicitando o material envia uma amostra e diz que quer o material conforme aquela amostra ali, tá? A especificação, a descrição do material vai ser feita conforme a amostra. Uma outra tipo, né, padronizado é por padrão e características físicas. Então, esse acontece, né, quando o material possui já uma norma técnica. Então, se aquele material em questão existe uma norma que especifica, digamos assim, aquele material, então ela é utilizada. Como, por exemplo, aqui, um parafuso métrico, cabeça sextavada em aço, classe de resistência 5.6. Aí coloca a norma aqui ao lado, a BNT é B168, que aí não tem perigo de errar, tá? Um outro tipo padronizado é por composição química. Então, quando existe uma exigência do teor pré-determinado para o componente químico do material, como por exemplo assim, uma água oxigenada 10 volumes, né? Então, deixa eu ver, algum componente químico que precisa ser especificado, né? Então, alguma solução a 10%, tá? Então, esse daqui também auxilia na especificação. Por marca de fábrica. Então, às vezes, o padrão que é utilizado, que é aceitado, digamos assim, é conforme marca tal. Então, quando se deseja garantir a qualidade do material, utilizando-se determinada marca, tá? Como um padrão aceitável. E o último é conforme o desenho, que é muito parecido conforme a amostra, né? Então, quando a gente não consegue descrever exatamente o produto, né, aquele material que a gente quer, só desenhando, enviando um desenho, é que isso é possível. Então, essa é uma outra opção, tá bom? Então, esses são os tipos padrões. E aí vem a parte da normalização, tá? Então, a normalização, como tudo na nossa vida, a gente tem que ter regra, né? Então, seja na nossa vida cotidiana, social, né? Como membros que vivem numa sociedade, em comunidade, e existem regras que precisam ser seguidas na gestão dos materiais, né? No controle dos estoques. Também temos que ter regras. Então, por isso que a normalização, as normas, elas são tão importantes. E aí a gente fala em normalização devido à necessidade de conhecimentos técnicos no desenvolvimento da especificação, ou seja,
de algumas regras que precisam existir para que a especificação ela seja feita. Algumas vantagens, tá, dessa normalização. Então, primeiro de tudo, a simplificação. Então, decisões, tomada de decisões, elas se tornam mais fáceis quando você tem regras, tá? A comunicação, ela também flui mais rapidamente quando se tem uma regra, um caminho a ser seguido. Adoção racional de símbolos e códigos, tá? Traz uma maior segurança, então evita erros. Não tem perda de tempo, então é menor tempo utilizado no planejamento, porque você sabe exatamente aquele material que você quer, aquele material que você está solicitando. Menor possibilidade de falhas técnicas, né? Não corre o risco de o fornecedor pedir uma coisa e receber outra totalmente diferente, então, consequentemente, também economiza tempo no processo de produção e elimina desperdícios, né? Então, todos esses, eles estão meio que interligados, né? Esses benefícios, eles terminam estando interligados, tá? No Brasil, a normalização, ela foi instituída por meio dessa lei 5.966 de 1973. Ela instituiu o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e cujo órgão, né, fiscalizador é o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o CONMETRO, tá? E por meio dessa mesma lei aqui também foi instituído, né, o Instituto Nacional de Metrologia, o INMETRO, que é mais conhecido da gente porque ele é um órgão executante, tá? Então o INMETRO, ele vai fazer essa fiscalização para saber se os produtos estão conforme, digamos assim, a especificação. Em termos internacionais, existem duas organizações dedicadas à atividade de normalização, que é a Organização Internacional para a Normalização e a Comissão Internacional Eletrotécnica. E a especificação, ela também está muito relacionada com a padronização. E a padronização, ela nada mais é do que uma forma de normalização que vai reduzir o número de tipos de produtos ou componentes. Então, por exemplo, se você tem lá parafuso, porca, arruela, aí você junta todos essas denominações, digamos assim, esses materiais, dentro de um único padrão. Coloca uma denominação, uma descrição única para reunir todos esses materiais. Então, cria-se um padrão, tá, de produtos ou de componentes dentro de uma faixa definida, de uma maneira que seja adequada para o atendimento das necessidades em vigor em uma ocasião. Então, quando você cria determinado padrão, isso facilita, isso simplifica. Né? Então, além de diminuir os objetivos, né, você consegue diminuir o número de itens em estoque, principalmente quando são itens muito pequenos, né? Simplifica os materiais, tá? Permite compras de grandes lotes. Então, você comprando num lote maior, você consequentemente consegue reduzir o preço, tá? Porque é uma quantidade maior, normalmente tem desconto, né? Em grandes quantidades. Diminui o trabalho, melhora a agilidade de compras, diminui o custo também de estocagem, né? Facilita a estocagem dos materiais e obter uma maior qualidade e uniformidade. Então, tudo isso, essa padronização, ela traz esses benefícios daqui, tá? E assim eu finalizo a aula de hoje, agradecendo a atenção de vocês mais uma vez. Aqui está a referência, né? Continuamos aqui seguindo o livro de Viana, o capítulo 3 sobre especificação, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Obrigada.